Florestas australianas. Complexas, misteriosas, mortais. Os galhos emaranhados e a vegetação sombria proporcionam o esconderijo perfeito. Sombras onde se esconder e esperar. Covis secretos para criar uma emboscada letal. O paraíso de um predador. Australianos mortais. Esses são os arquivos de casos de assassinos notórios de florestas da Austrália. À espreita, debaixo da copa das árvores, há predadores que escondem armas, caçam em bando e criam armadilhas mortais. Até mesmo a vida vegetal deve ser considerada armada e perigosa. No topo da lista está um assassino que é conhecido por estrangular suas vítimas. A Piton ametista. Conheça a maior cobra da Austrália. Pode chegar a mais de 6 metros de comprimento. A Piton ametista, conhecida localmente como estranguladora dentre. Tanto no chão como nas árvores, esta magnífica cobra macho tem um apetite voraz. Ela poderia devorar um canguru adulto. Ela caça no escuro da noite da floresta. Mas ela não precisa de visão noturna. Fendas sensíveis ao calor em suas mandíbulas podem detectar presas de sangue quente. Não há onde se esconder. Enquanto ela rasteja, sua língua entra e sai saboreando o ar, retransmitindo mensagens químicas para seu cérebro através de um receptor especial no céu da boca, conhecido como órgão de Jacobsen. Ela sente o cheiro de um rato suculento. Embora permanecer perfeitamente imóvel possa salvar o rato de um predador que dependa da visão, não há como escapar dos sentidos agudos desta assassina. A mordida dessa cobra não tem veneno. Ela não precisa disso. Suas poderosas mandíbulas e seus dentes longos e angulados agarram o rato enquanto ela desliza numa espiral mortal ao redor de sua presa. Seus músculos poderosos se contraem, esmagando, sufocando, espremendo a vida de sua vítima. Engolir algo tão grande precisa de uma abordagem incomum. Suas mandíbulas são mantidas no lugar com tendões elásticos que podem se esticar o suficiente para acomodar uma presa incrivelmente grande. O rato é engolido por inteiro, com cabeça, pele e tudo. Uma porção saborosa e o suficiente para manter esta estranguladora dentre satisfeita por várias semanas. Enquanto a Piton ametista usa sua força bruta para estrangular suas vítimas,
Outros assassinos florestais usam métodos mais intoxicantes para subjugar suas presas. As florestas australianas abrigam criaturas rastejantes que possuem armas químicas potentes e devem ser abordadas com cautela. Esses lindos fios dourados, tomando sol, brilhando na luz, foram construídos por uma aranha. A aranha tecelã do orbe dourado, nomeada por conta de sua notável teia dourada. Atraente na aparência e sinistra no design. Abelhas e outros insetos são atraídos pelos fios brilhantes, uma armadilha mortal, construída pela aranha para atrair e enredar sua presa. Medindo quase 1 metro de diâmetro, sua teia é enorme. Uma estrutura complexa criada por uma mestre tecelã. Isso é engenharia de precisão. Uma complexa teia de mentiras. Com uma pata de até 10 centímetros, os membros arqueados da aranha tecelã do orbe dourado são especializados em tecer. Forte, flexível e leve, sua seda é considerada uma maravilha do mundo natural. A teia é tão forte que pode prender grandes insetos voadores e até pequenos pássaros. Agora, tudo o que ela tem que fazer é esperar. No perigoso submundo do chão da floresta, uma comunidade vive seu próprio drama. Este é um catide, um parente dos gafanhotos. Ele vive entre as folhagens, alimentando-se das folhas e sementes caídas que cobrem o chão. Mas onde quer que se alimente, as sombras escondem um perigo. Como esta centopeia gigante. O gafanhoto se parece muito com uma folha. Um truque inteligente que permite que ele se misture com o ambiente. Mas ele não pode enganar o predador mortal que está fixo em sua mira. Uma caçadora noturna, a centopeia gigante mede quase 25 centímetros de comprimento. Seus olhos só conseguem distinguir luz e sombra, mas ela não depende de sua visão. Com antenas sensíveis, ela rastreia os sinais químicos deixados por possíveis presas. As centopeias não mudaram muito ao longo dos milênios. Elas espreitaram o chão da floresta ao redor dos pés dos dinossauros e estão equipadas com armas assustadoras. Mandíbulas fortes para rasgar a carne, garras para segurar a vítima e um veneno letal. Mas o gafanhoto também tem antenas sensíveis. Ele sabe que a centopeia está se aproximando. Um salto e ele escapa. Mas
é um salto para a morte. A paciência da aranha tecelando o orbe dourado é recompensada. O gafanhoto luta com todas as suas forças, mas não consegue se livrar da teia, nem das presas mortais da aranha. O veneno dessa aranha é semelhante ao da viúva negra da América do Norte. Ele rapidamente paralisa o gafanhoto. Sua refeição é embalada e pronta para ser consumida. Abaixo, a centopeia ainda está à procura. Ela detectou outro gafanhoto. Este não percebe sua aproximação. Movendo-se mais de meio metro por segundo, as numerosas pernas da centopeia lhe dão a vantagem da velocidade e ela desce rapidamente. Agora suas pernas são usadas para envolver sua vítima, segurando firme enquanto suas pernas dianteiras modificadas, conhecidas como garras venenosas, injetam seu veneno letal. Uma vez subjugada, sua presa é rasgada com mandíbulas serrilhadas. Deixando pouco para trás, ela desaparece de volta na escuridão do chão da floresta para digerir sua refeição. Enquanto alguns dos habitantes mais assustadores da Austrália fazem guerra química, outros assassinos da noite usam técnicas mais primitivas. Eles simplesmente rasgam a carne do osso. Quando está caçando, os marsupiais carnívoros infligem um enorme dano corporal. Nas densas florestas da remota ilha da Tasmânia, um atraente marsupial aparece logo após o anoitecer. Ele tem cerca de 3 metros de comprimento e pesa pouco mais de 7 quilos, mas não se deixe enganar por sua aparência inofensiva. Seu rosto delicado esconde mandíbulas poderosas, armadas com dentes longos e afiados. Ele é um caçador notório. Um assassino com cara de bebê. Ele caça sozinho, rondando o chão da floresta em busca de mamíferos pequenos ou médios, como o padmelon, o parente menor do canguru. O tigre-quol devora apenas o tecido mole. Suas mandíbulas não são fortes o suficiente para mastigar ossos ou tendões. Ele tem que comer depressa. Há ladrões nas sombras, bandidos prontos para roubar seu prêmio. Um diabo da Tasmânia, o primo maior do quol, e um rival formidável. Ele consegue sentir o cheiro da matança. Para evitar uma luta que não terá chance de vencer, o quol bate em retirada apressada. Felizmente, ele pode fazer algo que seu primo feroz não pode: subir nas árvores. Sentindo-se em casa na copa da árvore,
Não demora muito para este perito caçador encontrar outra refeição: um ninho de pombos com crista. Surpreendendo a família sonolenta, ele arrebata um dos bebês em seu pesadelo final. Seus dentes afiados atravessam a carne e pequenos ossos. Um triste fim para o jovem pássaro. Enquanto o apetite do qual é satisfeito, no chão da floresta a carnificina da noite só começou. Os diabos da Tasmânia são os maiores e mais ferozes marsupiais carnívoros vivos atualmente. Esta espécie costumava vagar por todo o continente, mas agora só é encontrada na Tasmânia. Eles caçam à noite, alimentando-se de pequenos mamíferos, pássaros e répteis, mas ocasionalmente eles capturam presas muito maiores que eles. Um predador de emboscada solitária, esse macho trabalha sozinho. Ele acaba de avistar uma multidão de cangurus. Uma matança eficiente. Com uma das mais poderosas mordidas de mamíferos na Terra, ele pode roer todas as partes da carcaça: pele, carne, tendões e até ossos. O diabo da Tasmânia pode devorar 40% do seu peso corporal em meia hora, não desperdiçando nada. Mas o cheiro de sangue é espesso no ar. Um perfume que outros diabos podem sentir a vários quilômetros de distância. A matança fresca atrai um grupo variado. Diabos da Tasmânia são um dos poucos caçadores solitários conhecidos por se alimentarem em conjunto. Mas essa reunião social não é para os mais sensíveis. É cada um por si. Embora esse frenesi caótico de alimentação pareça estar em falta com os modos à mesa, existem regras. Os bigodes faciais longos determinam o espaço pessoal. Quando as linhas invisíveis são cruzadas, surgem conflitos violentos. Os diabos mais velhos exibem orgulhosamente suas cicatrizes de batalha dos conflitos vencidos e perdidos. A hora do jantar do diabo é definitivamente brutal. Enquanto diabos da Tasmânia contam com poderosas mandíbulas para matar e desmembrar, outras estratégias predatórias são mais complexas. Tecendo uma teia emaranhada, a aranha de costas vermelhas prefere prender sua vítima antes de drenar a vida de dentro dela. Belas linhas de seda, quase invisíveis na escuridão da floresta. Elas foram cuidadosamente colocadas para que o menor toque desencadeie vibrações. E a assassina está esperando. A aranha de costas vermelhas fêmea. Pequena, seu corpo tem menos de meio centímetro de diâmetro. Mas mortal,
Sua listra vermelha é um sinal de advertência. Um único passo em falso soa o alarme. A aranha se aproxima de sua presa. Esguichando uma seda líquida para enredar ainda mais sua vítima. Lutar não vai ajudar. Os fios apertam cada vez mais. E então ela dá sua mordida. Enquanto um coquetel letal de toxinas incapacita sua presa, suas enzimas digestivas já começaram a quebrar sua refeição de dentro para fora, transformando-a em um líquido que a aranha irá sugar com prazer. Potencialmente fatal para os humanos, esta aranha é considerada uma das mais perigosas do planeta. Sua descendência não é menos implacável. A fêmea coloca seus ovos em uma bolsa e, depois de chocados, os filhotes podem compartilhar a teia da mãe por alguns dias. Mas há muitos filhotes. E só há uma maneira de corrigir isso. Esses recém-nascidos são canibais. Eles começam a comer uns aos outros, assim como qualquer ovo não eclodido. Somente os mais fortes sobreviverão. Em alguns dias, eles se dispersarão para outros ninhos, para construir suas próprias armadilhas mortais. A aranha de costas vermelhas anuncia claramente sua natureza mortal com uma vigorosa listra vermelha. Ostentando as mesmas cores de advertência, existe uma outra assassina silenciosa. A serpente negra de barriga vermelha empunha suas próprias armas químicas. Os rios e riachos que alimentam as florestas exuberantes da Austrália também abrigam alguns personagens nefastos. Deslizando ao longo de um leito rochoso, existe uma das cobras venenosas mais famosas da Austrália. Esta serpente negra macho de barriga vermelha está à espreita. Ela se sente em casa tanto na água como no solo e raramente se afasta do curso da água ao qual está tão bem adaptada. Com preferência por espécies aquáticas, ela pode rastrear presas ao longo da margem do rio. E até nadar abaixo da superfície da água em busca de girinos e peixes. E hoje, esta assassina silenciosa terá que usar todos os seus truques de seu acervo mortal. Sua visão e audição aguçadas detectaram um alvo em movimento. Um sapo manchado do pântano. Este anfíbio ágil não é uma refeição fácil. Num movimento rápido, o sapo salta de um buraco escondido para o outro.
mas deixa para trás uma trilha química que é rapidamente detectada pela língua da serpente de barriga vermelha. A cobra furtivamente persegue sua trilha em um jogo mortal de gato e rato. Até que não haja mais lugar para se esconder. Uma mistura mortal de toxinas e anticoagulantes liberada por presas longas e afiadas arrebata rapidamente a presa, que ela devora por inteiro, paralisada, mas ainda viva. Saboreando sua refeição, essa assassina dissimulada volta às sombras. As florestas australianas estão cheias de perigos. E não são apenas os animais nascidos para picar, mutilar e matar. Aqui, até a vida vegetal está pronta para atacar. Enquanto a planta nociva Gimp Gimp empunha suas armas químicas, plantas carnívoras, como a sinistra orvalhinha, atraem vítimas inocentes para a morte. Lar de uma grande quantidade de predadores, essas antigas florestas podem ser escuras e traiçoeiras, mas às vezes é a própria floresta que representa a maior ameaça. Plantas australianas devem ser tratadas com certo respeito. A árvore mordaz Gimp Gimp parece uma planta comum, mas suas folhas guardam um segredo mortal. É uma das plantas mais tóxicas do mundo. Seus pelos finos nas folhas e caule contêm um veneno potente. Passantes desavisados podem ser envenenados simplesmente roçando a folhagem. Uma vez alojados na pele, esses pelos finos liberam neurotoxinas que causam uma dor excruciante e duradoura. Seu efeito é tão brutal que ficou conhecido por causar fatalidades entre cães e até cavalos. Estes arbustos lenhosos podem crescer até 15 metros de altura. Estranhos habitantes que devem ser evitados. Mas estranhamente, algumas criaturas conseguem resistir aos pelos tóxicos e usam a árvore como um abrigo contra predadores. O louva-a-Deus se abriga entre suas folhas. As aranhas constroem suas teias em suas hastes. Elas não parecem nem um pouco incomodadas com o veneno da árvore. Esta lagarta pode até mesmo comer as folhas, alheia ao destino terrível de outras criaturas que apenas encostam na mesma árvore. Essa é a lagarta da borboleta Jezebel. Ela conseguiu furar a defesa impenetrável desta árvore, enquanto outros herbívoros não conseguem desenvolver imunidade contra suas toxinas. Para cada arma mortal desenvolvida, há sempre alguém que consegue encontrar uma defesa. Uma planta desenvolveu uma estratégia mais proativa. Em vez de manter os animais longe, ela os atrai para perto. Esta é a orvalhinha. As gotículas claras no final de seus tentáculos captam a luz, dando à planta uma beleza cintilante e seu nome.
No entanto, esses diamantes primorosos guardam um segredo sinistro. Eles são projetados para aprisionar sua comida. A maioria das plantas obtém todos os nutrientes do qual precisam do solo. Mas em áreas de solo pobre, elas não conseguem obter nitrogênio suficiente. Então precisam procurar em outro lugar. Essas gotas claras exalam um perfume sedutor como um doce néctar, irresistível para os insetos. Quando a formiga tenta se alimentar do rico néctar, não percebe que é uma armadilha. Não há néctar, apenas um muco muito pegajoso, do qual não há escapatória. Lutar só vai piorar as coisas. A exaustão trará uma morte prolongada. Para extrair os nutrientes valiosos de sua vítima, a orvalhinha excreta enzimas digestivas, lentamente dissolvendo a formiga para que seu precioso nitrogênio possa ser absorvido pelas folhas. Algumas dessas plantas podem crescer até mais de 3 metros de altura e viver por mais de 50 anos, conseguindo tudo o que precisam dos cadáveres de suas presas infelizes. As plantas mortais da Austrália atacam de diversas formas. A guimpe-guimpe tem pelos finos atados em veneno. A orvalhinha atrai e enlaça. E colocando lenha na fogueira, a árvore mais famosa da Austrália reveste-se de veneno. Por mais variadas que sejam, as florestas da Austrália são dominadas por uma família bem específica de árvores: os eucaliptos. Também conhecidos como árvores de goma, esses ícones onipresentes são assassinos particulares. As folhas de eucalipto são cobertas por glândulas que produzem óleo, dando-lhes uma textura cerosa. Esses óleos são tóxicos até para os seres humanos, e a maioria dos animais nativos da Austrália não se atreve a mexer com eles. Exceto os koalas. Eles não são apenas imunes às folhas tóxicas, eles dependem delas. Embora as folhas de eucalipto sejam pobres em proteínas e ricas em toxinas, o estômago especialmente adaptado dos koalas extrai toda a nutrição que necessitam, o que não é muito. Para conservar a energia preciosa que eles absorvem, os koalas apenas dormem, às vezes 22 horas por dia. Para os koalas, o eucalipto é uma fonte de vida. Mas essas árvores também podem trazer a morte. Não é a toxina do óleo de eucalipto que é o mais perigoso. É o próprio óleo. Ele queima. Os incêndios florestais frequentemente devastam as florestas australianas. Os eucaliptos também são conhecidos como árvores de gasolina. Seus óleos altamente inflamáveis alimentam o inferno, queimando a temperaturas próximas a 1000 graus Celsius. Mais quente do que o ponto de combustão do combustível de aviação. Tempestades de fogo incineram os animais nativos que não conseguem escapar. O que antes era um refúgio,
torna-se um crematório. Mas enquanto as chamas consomem a floresta, os eucaliptos evoluíram para depender do fogo. As chamas que passam abrem suas cápsulas de sementes. No solo queimado, rico e carregado de cinzas, as sementes se estabelecem e crescem rapidamente, proporcionando-lhes uma forte vantagem em relação às outras plantas. A floresta que queima pertence aos eucaliptos. Uma força da natureza, os incêndios devoram tudo em seu caminho. Mas, no norte tropical da Austrália, existem outras forças destrutivas em jogo. Pequenas assassinas tóxicas causam estrago entre os galhos. Para as formigas de árvores verdes, o dossel da floresta é um paraíso. As formigas de árvores verdes vivem em uma sociedade rígida e estruturada com uma rainha e mais de 500 mil de formigas trabalhadoras. Todas trabalham pelo bem da colônia. Até as larvas fazem sua parte, gerando seda para o trabalho de construção. Elas também são conhecidas como formigas tecelãs. A colônia constrói uma infinidade de ninhos em todo o dossel. Essas estruturas multicâmaras são construídas pelas trabalhadoras menores, inferiores, que tecem a partir de folhas e seda larval. Em uma incrível demonstração de trabalho em equipe, comunicando-se através do toque e de feromônios, essas trabalhadoras constroem até pontes e escadas para preencher lacunas. Todas elas precisam ser alimentadas. Então, formigas maiores, as grandes trabalhadoras, saem para caçar. Gangues saqueadoras vasculham o dossel da floresta e, sendo numerosas, podem pegar presas muito maior do que elas mesmas. Cigarras, besouros e outras vítimas são rapidamente dominadas. Esta gangue mortal e organizada saqueia os arredores. Quase nada consegue bloquear seu caminho. Essas grandes trabalhadoras são também soldados, sentinelas ferozes, defensoras da colônia. A presença de outra espécie de formigas em seu caminho não é tolerada. Armadas até os dentes, as grandes formigas armadilha de mandíbula são carnívoras com mordidas extraordinariamente fortes. Estas predadoras formidáveis têm uma mordida de mais de 300 vezes o seu próprio peso corporal. Mas essa pequena tropa de mandíbulas devastadoras não é páreo para o exército de formigas de árvores verdes. Invadindo o território rival, elas estão em menor número e desarmadas. As formigas de árvores verdes liberam um arsenal de armas químicas. Elas apimentam suas mandíbulas com um ácido fórmico disparado de glândulas abdominais. As invasoras são rapidamente derrotadas. Enquanto as formigas de árvores verdes devastam o dossel da floresta, o chão da floresta vira um campo de batalha.
Entre o bando de ladrões e assassinos vaga um antigo guerreiro, o escorpião da floresta tropical. Mais de 400 milhões de anos atrás, esta criatura primitiva surgiu dos oceanos. Um predador que ainda caminha pelas florestas de hoje. O escorpião da floresta tropical da Austrália é uma máquina de guerra. Protegido por uma dura armadura de exoesqueleto, armado com pinças enormes e poderosas e carregando uma picada venenosa em seu rabo, ele pode se defender e também pode caçar. Sua forma achatada permite que ele se esprema em fendas de rocha ou se esconda sob troncos, de onde ele vigia seu território. Quando outro macho invade seu território, ele não deixa barato. Não há dúvidas de que seu rival não é bem-vindo. Ele sai à noite para caçar sob a luz da lua. Um aracnídeo, família das aranhas, este escorpião tem pares de olhos numerosos. E mesmo com pouca luz, ele pode detectar formas claras e escuras. Mas ele também pode sentir seu caminho através da vegetação rasteira. Seus finos pelos sensoriais detectam um mais fraco movimento no ar. E órgãos especiais, chamados de pectinas, na parte inferior de seu corpo, decifram texturas e aromas no solo. Ele caça aranhas, lacraias e grilos. E usa suas pinças formidáveis para dominar presas menores com força bruta. Seu veneno é valioso e fica reservado para presas maiores ou para autodefesa. As bordas internas serrilhadas de suas pinças rasgam a vítima em pedaços pequenos, enquanto sua boca peculiar secreta enzimas digestivas para quebrar sua refeição. Ele garantiu essa captura sem a necessidade de derramar seu veneno precioso. Seu estoque de armas químicas continua cheio. Ele está pronto e carregado. Se for atacado, ele não vai desistir fácil. Enquanto alguns assassinos florestais diligentemente conservam seu veneno precioso, outros o usam à vontade, sem se preocupar. As toxinas letais escorrem livremente das presas da maior aranha da Austrália, incutindo medo nos corações de todos que moram aqui. A tarântula australiana. Nas profundezas das fumegantes florestas tropicais da Austrália, terrores escondidos estão à espreita. Alguns dias de chuva torrencial perturbaram o chão da floresta. E de lugares escuros surgem coisas escuras. A tarântula, ou aranha comedora de pássaros, é a maior aranha da Austrália. Ela pode chegar ao tamanho da mão de um homem. Medindo mais de 2,5 cm de comprimento, suas presas são mais longas que as de uma cobra marrom, injetando um veneno letal em rãs, sapos e pequenos mamíferos.
Caminhando por entre as folhas no chão, uma ratazana marrom vagueia perigosamente perto da toca da aranha. E chamou sua atenção. Mas a ratazana tem pouco a temer. Ela é imune à mordida mortal da aranha. Uma predadora em si, essa ratazana observa a aranha com olhos famintos. A tarântula emite um aviso. Sua impressionante teia é suficiente para afastar o predador. Com o fim da ameaça, a aranha se retira a seu covil. As tocas de tarântulas podem se estender por até 1 metro abaixo da superfície. Irradiando da entrada fica uma intrincada rede de fios fortes e duradouros. Teias que alertam a aranha sobre a presença da presa que passa. A tarântula espera pacientemente que os convidados do jantar anunciem sua chegada, sem saber que eles estão no menu. Um único passo em falso sela o destino do grilo de arbusto. A aranha enorme arrasta sua vítima de volta ao seu covil, para que o banquete comece. A vida na floresta é perigosa. Para sobreviver aqui, seus habitantes desenvolveram uma série de estratégias predatórias sem escrúpulos. Os invertebrados fazem uma guerra química. E marsupiais carnívoros rasgam a carne dos ossos. Até as árvores ardem e queimam. Então, da próxima vez que você entrar em uma floresta australiana, lembre-se, você deve pisar com cuidado, porque espreitando de dentro de cada sombra e atrás de cada árvore, existem centenas de australianos mortais.